Olá, boa noite. Meu nome é Leandro. Esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Esse espaço costuma nascer mais à noite, quando o dia já começa a diminuir. Mas se esses pensamentos, essas palavras chegaram até você em outro momento, que ainda assim possa servir como uma pausa no teu caminho. E hoje eu quero conversar sobre aqueles dias em que o coração fica inquieto. Quando eu escrevi esse texto, essas palavras sobre esse pensamento, né? Eu vi que quando por fora talvez até parece que está tudo bem, está tudo seguindo, mas na verdade a gente sempre está com aquele incômodo que é difícil de explicar, aquele aperto, aquela pressa, aquela espera, como se alguma coisa estivesse pedindo calma, mas não sabe como chegar até essa calma, né? Por que eu tô assim, se nem aconteceu nada ou nada tão grave? Porque tudo parece mais difícil, mais pesado do que deveria? Será que eu vou conseguir ficar mais calmo? Acalmar isso? Quando foi que comecei a viver dessa forma? Viver assim sempre com tanta preocupação, em alerta? E por que é difícil parar? Porque até quando eu consigo, o silêncio às vezes parece mais difícil do que quando não estou nesse silêncio. Tem dias em que essa inquietação ela não chega com um barulho, ela chega de um jeito mais sutil. Vem com esse aperto no peito, né? Aquela angústia, como uma respiração que parece que nunca fica completa, como uma sensação de que algo, sei lá, está fora do lugar, mesmo quando a gente não consegue explicar ou dizer o que é. E talvez uma das partes mais difíceis de tudo isso seja justamente não saber explicar. Porque nem sempre tem um motivo claro por que tu tá tão angustiado. Nem sempre aconteceu algo grande ou nem sempre há uma resposta pronta. Às vezes o coração só tá cansado de sustentar tanta coisa ao mesmo tempo, tantas preocupações que tu acaba guardando e também tantas pequenas até tensões que vão acumulando, né? Tantas tentativas de seguir, mesmo quando por dentro já fazia muito tempo que tu tá precisando desse tempo, desse descanso, né? Quando isso acontece, muitas vezes a gente acaba se cobrando mais e mais, tenta se corrigir, até tenta achar alguns momentos de silêncio, mas a gente é vencido por isso. Ou então tenta se apressar para voltar ao normal, tenta entender tudo de uma vez, não vou corrigir agora e vai ser assim, vai ser tudo certo. Só que às vezes não é a hora ainda, né? Mas também nem toda inquietação se resolve assim, na força. Nem todo peso se desfaz quando a gente se exige mais. Normalmente até piora. Às vezes o que está pedindo espaço não é uma solução imediata dos teus problemas ou do que tu quer resolver. Às vezes basta só o acolhimento, a pausa, um pouco de clareza, de gentileza com aquilo que vem sendo carregado, que a gente carrega em silêncio muitas vezes. A cobrança, o apontar dedos, porque às vezes a gente tem muito isso de algo não tá legal e tu acaba apontando para as outras pessoas da tua volta, ou tenta demonstrar
algo que tu não acha bem na outra pessoa, e às vezes tu não precisa nada disso. Às vezes tem que olhar para si mesmo. Porque sentir o coração inquieto não faz de você alguém certo ou errado ou fraco. Não te faz alguém perdido. Só mostra que existe talvez até muita vida, muita coisa passando aí dentro. E talvez já tenha passado da hora de olhar com um pouco mais de cuidado para isso, né? Se permitir. A inquietação do coração às vezes se parece com uma casa onde às vezes tem muita gente, muito barulho, muita coisa. Não que isso seja ruim, mas é muito agito. E a gente tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E só que às vezes isso começa a ficar tão pesado, a gente pensa que pode acontecer algo de muito errado, enfim, mas na verdade nada chegou a desabar, nada entrou em colapso, mas o descanso, aquele que tu precisa, ele também não veio. Tudo continua funcionando, só que com esse desgaste, com esse excesso, com aquela sensação de que por mais que tu pare, alguma parte nunca para. Ela continua sempre ali te chamando a atenção. Tu tá ficando muito... entende? E isso vai tomando espaço e vai tomando espaço e vai te gerando angústia, vai apertando o teu coração, é a garganta que fica engasgada. Dessa dificuldade de relaxar, na pressa sem motivo muitas vezes, na sensação de que sempre falta resolver mais uma coisa antes de poder parar, como se a paz precisasse ser merecida e você não merece. Mas a paz não deve ser um prêmio raro, ela também precisa ser um lugar de retorno, às vezes até uma frequência, como eu tenho feito aqui. Todo dia eu tento parar, escrever um pouco, se está certo, se está errado o que eu estou falando. Bom, o que eu estou falando é de coração, é o que eu sinto. E o que eu quero aqui é que tragam bem para você se for o momento. Talvez o que seu coração esteja tentando dizer não seja corra mais, talvez seja exatamente o contrário. Talvez ele esteja pedindo menos pressão, menos rigidez, menos dureza, menos necessidade de controlar tudo o tempo inteiro. Nem sempre o teu dia a dia, a tua vida vai entregar a resposta na hora que a gente quer. Nem sempre tudo vai ficar alinhado no tempo e quando tu quer. E insistir em forçar essa ordem só faz teu espírito, a tua alma se cansar mais. Então eu penso que 3 coisas pode talvez até ajudar a reconhecer algo como: hoje eu não preciso resolver tudo, hoje eu só preciso não me abandonar, hoje eu posso diminuir o ritmo sem culpa. Só essas 3 frases eu acho que já é um bom caminho para iniciar. Então eu penso que antes de tentar entender tudo, antes de procurar uma explicação para cada aperto, talvez o melhor agora seja apenas parar um pouco, perceber onde o teu corpo está precisando dessa ajuda, desse descanso. E às vezes não o corpo, às vezes o corpo parece estar bem, mas é o nosso interior, os nossos pensamentos. Então, dito isso, penso que seria bom você perceber
onde agora seu corpo está apoiado. Procurar algum lugar que você fique bem. Sentir que esse momento pode ser tranquilo e seguro. Tentar afrouxar, liberar um pouquinho o peso do teu dia. Permitir que a respiração chegue com menos pressa. Então, se puder, encontre uma posição confortável. Deixe o teu corpo descansar um pouco. Perceba ele sendo sustentado no lugar que você escolheu, no lugar que você se sente bem, e sem exigir nada de si mesmo. E te peço para entrar devagar comigo nesse momento. Se tiver como, se você quiser, feche os olhos por um instante. Não para se desligar do mundo, se desligar dos problemas, mas para voltar com calma para você mesmo. Respira devagar, sem esforço, sem buscar perfeição, só respira. Puxa o ar lentamente pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira com calma e solta devagar. Deixa o ar sair como se levasse embora um pouco de toda essa pressa, de toda essa tensão, de todo esse peso que não precisava continuar tão apertado agora. Perceba que você não precisa lutar contra tudo nesse instante. Você precisa apenas se ver. Precisa estar aqui, nesse momento, nessa pausa. Respira com calma. Se algum pensamento surgir, tudo bem. Não briga com ele. Não dá tanta importância. Só deixa passar como quem olha algo atravessar o céu, sem precisar segurar. Inspira de novo com mais calma. Sente a vida e o bom sentimento que pode crescer mais e mais dentro de você. Muita luz, muita paz, mesmo que um passinho de cada vez, a tranquilidade que tu precisa. Nem tudo precisa se acalmar de uma vez. Eu posso me dar esse tempo.
posso diminuir o ritmo. Eu consigo e posso tirar essa angústia do meu peito. Se agora o meu corpo precisa de apenas liberar um choro, algo que me aperta, chora, chorar pode fazer bem, pode colocar para fora. Isso te alivia. Não é fraqueza, te faz bem. Porque você não precisa carregar tudo agora. Teu coração também merece esse descanso. Respira com calma. Vai ficar tudo bem. Mesmo em dias que são mais inquietos, eu posso e me permito esse tempo. Mesmo que as respostas que eu espero não venham, eu ainda posso respirar em paz, porque eu continuo aqui. Eu estou aqui na minha caminhada, no meu crescimento. Um dia de cada vez eu vou errar, com certeza, mas eu vou reconhecer e vou melhorar. Meu coração também merece esse descanso. Eu continuo aqui, com calma, com presença, um passo de cada vez. Nem tudo precisa se acalmar de uma vez. Eu posso me permitir esse tempo. Então, dito isso, fique por mais um tempo, o tempo necessário para você. Só respirando, estando presente, fazendo e permitindo que seu corpo entenda que nem todo momento precisa ser enfrentado em estado de alerta. Respira e quando soltar o ar, solta tudo, nem que seja um pouco a cada dia, de toda essa angústia que aperta o teu coração. Quando sentir que é a hora, abre os olhos devagar, sem pressa. Se depois desse momento o seu coração estiver um pouco mais leve, então que essa pausa com certeza já cumpriu o seu sentido. Às vezes tudo que a gente mais precisa não é de resposta na hora, mas apenas de um instante de calma para continuar. Que o vento do amanhecer leve embora tudo o que te pesa e traga luz para o seu dia. Até o nosso próximo momento, até amanhã,
e que assim seja.